E hoje a leitura mais esperada de todas: os erros e acertos ao se tentar emagrecer segundo nutricionista. Não é futuróloga, não é achóloga, não é nisso. É uma nutricionista especializada, uma das melhores do Brasil, para a BBC News Brasil. Notícias, Brasil, Internacional, Economia, tudo que você quiser. Lá na BBC News Brasil você tem, e hoje eu vou ler uma matéria que é científica, é um artigo científico. Os erros e acertos ao se tentar emagrecer segundo uma nutricionista e outras pessoas que vão ali dizer e conversar conosco. Eu sou o Ronan Botelho, faço leituras reativas da BBC Brasil e outros canais, mas eu gosto muito mais da BBC Brasil porque é sensacional. Também tenho alguns livros na Amazon, dê uma olhada na Amazon, alguns cursos também na Hotmart e tudo mais. Dê uma olhada e compartilhe para nos ajudar. Vamos lá. Essa matéria é boa. É Laís Alegretti, da BBC News Brasil em Londres, 6 de outubro de 2023, às 5 horas e 22, atualizada a 3 horas, porque hoje é 6 de outubro. Então é uma matéria novinha. Vamos lá. Abre aspas, já começa com uma aspa. Vamos ver. Esse artigo aqui eu tô empolgado para ler, porque é muito bom. Sobre suplementação, sobre alimentação, sobre tudo, eu aprendo demais. Eu espero que vocês também aprendam. Vamos lá. O que comer pós-treino para emagrecer? Olha, importante. Suplemento para emagrecer rápido. Remédios emagrecem sem receita? Batata doce ajuda a emagrecer? São os termos relativos ao emagrecimento com maior aumento recente das buscas feitas pelos brasileiros, segundo o Google. Parte dessas formulações reflete um problema que a nutricionista Desirê Coelho, doutor em ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, da USP. Ou seja, olha só, doutora em ciências do Instituto de Ciências Biomédicas. É uma pessoa que vai falar aqui coisas importantíssimas. Eu sabia disso. Não é só uma nutricionista doutora, estudou muito. Eu gosto muito dessas pessoas que estudam. Não dizendo que talvez uma receita caseira, ou alguém que nunca teve estudo não saiba. Mas uma doutora em ciência, ela vai dizer o que é certo. Vamos lá. Chamada de terceirização da responsabilização do processo de emagrecimento. Ela diz que pessoas buscam atalhos para emagrecer. Abre aspas. A pessoa não necessariamente quer emagrecer, mas parece muitas vezes que elas querem ser emagrecidas. Ou emagrecidos. Quase com uma varinha de condão. Diz a autora de Por que não consigo emagrecer? Um olhar sobre o corpo, comportamento e alimentação. Editora Fonar, 2022. Ela tem esse livro. Olha o livro lá, ó. Por que não consigo emagrecer? Um olhar sobre o corpo, comportamento e alimentação. Então foi daí que veio essa matéria. Fica melhor ainda. A nutricionista alerta que, abre aspas, saúde e emagrecimento podem estar aliados, mas dependendo de como é feito o processo de emagrecimento, ele pode ser até um motivo de doença. Olha que verdade. Ela afirma que problemas na relação com o corpo têm raízes na, abre aspas, valorização exagerada da magreza, fecha, e na percepção errada de que magreza é saúde e saúde são sinônimos. Ou seja, magreza e saúde não são sinônimos. Isso a gente já sabe. Mas é preciso falar assim. Tá certa, doutora. Neste contexto, a valorização da magreza intensa e os consequentes elogios feitos quando alguém perde peso ajuda a explicar por que as pessoas demoram a identificar que amigos ou familiares têm transtornos alimentares. Abre aspas. Na dúvida, é melhor não falar sobre o corpo do outro, porque você não sabe a história daquela pessoa, diz Coelho, e é especialista em transtornos alimentares. O que dificulta o processo de emagrecimento e quais são os pilares que realmente podem ajudar nesse processo? Vamos entender agora. Muito bem. Leia a seguir os principais trechos da entrevista da Desirê Coelho à BBC News Brasil, editada por concisão e clareza, aqui lida por nós. Olha que bonitona ela é. Ela aqui, ó, aqui do meu lado, desse lado. Ah, doutora. Muito bom, doutor. Então vamos. A BBC News Brasil pergunta. Neste momento, os termos relativos ao emagrecimento com maior aumento de pesquisas no Google são: o que comer pós-treino para emagrecer? Suplemento para emagrecer rápido. Remédios, emagrecer sem receita. Por isso estava diferente. Por isso que não tá com coesão. Porque é pessoas que estão procurando remédios, emagrecer sem receita. Né? E batata doce ajuda a emagrecer? São que tiveram maior aumento recentemente.
Com sua experiência na clínica e na academia, o que essas buscas indicam sobre as formas que buscamos para emagrecer? Desirê Coelho responde. Pessoa sempre que deve existir um atalho. Qual é o atalho que eu preciso para conseguir emagrecer? Muitas vezes, algumas dessas perguntas nem são atalhos, são uma pílula mágica. A pessoa não necessariamente quer emagrecer, mas parece muitas vezes que elas querem ser emagrecidos, quase uma varinha de condão. Não querem necessariamente passar pelo processo de mudança. Querem que alguma coisa aconteça e aí entendam qual é o grande culpado, o grande vilão e o que eles têm de fazer, que eles estavam fazendo antes, a partir daí mudar a história de vida, a trajetória, e não se preocupar mais com isso. Vejo muito uma terceirização da culpa das pessoas, uma terceirização até a responsabilização do processo de emagrecimento, e sempre procurando uma pílula mágica. O que vai ser a guinada, o que vai ser essa coisa que vai dar a mudança, o resultado com essas pessoas esperam. E isso acontece muito por uma expectativa irrealista do que o processo de emagrecimento, o que é saúde. Então hoje em dia as pessoas pensam em nutrição, pensam direto em emagrecimento e não necessariamente em performance, não necessariamente em saúde. Então, saúde e emagrecimento podem estar aliados, mas dependendo de como é feito o processo de emagrecimento, ele pode ser até um motivo de doença. Isso não é culpa do indivíduo necessariamente, é de todo o meio que a gente está envolvido, em que a valorização da magreza é exagerada e existe muito uma percepção de que saúde é igual a magreza, o que não é verdadeiro. A BBC News pergunta, no livro Por que não consigo emagrecer? Você fala sobre as barreiras que atrapalham esse processo. Quais são as principais? Desirê Coelho responde. Primeiro que as pessoas entendem o processo de emagrecimento como uma que tem começo, meio e fim. E ele não tem começo, meio e fim. Mas, do que a pessoa pensar qual é o corpo que quer ter, o peso que quer ter. Eu não gosto de falar em peso, mas é muito referencial que as pessoas têm. As pessoas têm que pensar qual é o estilo de vida que querem. Então não é perder peso, é qual a vida você quer. Aí sim a gente vai conseguir entender dentro dos valores dela, da realidade dela, aonde ela quer chegar. E a outra coisa importante é que as pessoas entendem o processo de emagrecimento como uma coisa linear, e não é. O processo de emagrecimento tem altos e baixos, e a questão é o quanto a pessoa consegue aprender com esses movimentos. O que funciona para ela, o que não funciona. As pessoas querem muito uma fórmula mágica, mas não existe, não vai existir. O motivo pelo qual uma pessoa engorda é diferente do motivo pelo qual outra pessoa engorda. Se formos pessoas tão diferentes, se somos pessoas tão diferentes, não vai existir uma única resposta para o processo de emagrecimento. Então, é entender a resposta dentro da realidade de cada pessoa, genética, fatores sociais, história de vida e valores diferentes que a comida tem para cada um de nós. Entender esse processo de emagrecimento como altos e baixos e quanto a pessoa conseguir retomar o processo, continua no processo, é o que vai determinar muito do sucesso dela no longo prazo. A BBC News pergunta. Você mencionou como a história de vida de uma pessoa pode impactar o significado da comida para ela. Pode dar um exemplo? Desirê Coelho responde. Atendi uma paciente que tinha engordado muito, começou a ter episódios de compulsão alimentar com doce. Conversamos sobre histórico de vida e ela falou que foi uma nutricionista e na época ela comia sempre um bombom depois do almoço. A nutricionista falou, abre aspas, não, o açúcar não faz bem, vamos tirar esse bombom, não é para comer mais. Aí ela ficava todo dia tentando não comer. Depois de uma semana sem comer nada de doce, ela se pegou comprando uma caixa de bombom e comendo inteira. E aí ela começou a desenvolver episódios de compulsão alimentar, porque ela entendia que o que ela estava fazendo era errado, e aquilo gerava uma série de reações, mas tudo por conta de uma restrição imposta por uma pessoa. Então, uma pessoa que nunca teve esse tipo de viés, uma pessoa que nunca teve esse tipo de interação, tem uma relação com o doce totalmente diferente. Entender a história de vida e como isso interfere nas relações com a comida e nosso corpo é muito importante. A BBC nos pergunta, além dos fatores que dependem do indivíduo, quais são aqueles essenciais para todo mundo? Desirê Coelho responde, tem alguns alicerces. O sono. E as pessoas estão cada vez mais conscientes, mas elas ainda têm ideia de quanto ele impacta diretamente na nossa capacidade de escolher comida, por exemplo. Dormir bem, quantidade e qualidade é fundamental.
Não existe emagrecimento sustentável com um sono ruim. A privação de sono aumenta a fome, diminui a saciedade e aumenta a vontade de comer. Além disso, deixar a gente mais indisposto e a gente se movimenta menos. Então, a gente fica mais sedentário. É um combo muito perigoso. A atividade física. Podemos pensar na atividade física e no exercício. Tem o treino estruturado, mas a atividade física são os movimentos que a gente faz no nosso dia. O que acontece é que algumas pessoas, por mais que tentam carga de treino adequada, no resto do dia tem comportamento completamente sedentário. O que acontece é que cada compensando o outro. Isso é algo que a ciência ainda está tentando entender. Então, às vezes, a pessoa aumenta o gasto dela na atividade física, só que o comportamento sedentário faz com que aquele aumento não seja pronunciado como poderia ser. As pessoas têm respostas metabólicas diferentes e isso é determinado geneticamente, até a facilidade ou dificuldade de poupar ou gastar energia. O terceiro pilar é a alimentação. Tem algumas coisas que a gente já sabe que são fundamentais para a alimentação. Deve ser muito rica em alimentos in natura, ou seja, salada, legumes, comidas. A gente está falando de arroz, feijão, grão de bico, lentilha. É aquela história de destaque mais e desembale menos. Descasque mais e desembale menos. Ai, não conhecia essa regra. Alimentação saudável então, descasque mais e desembale menos. Muito bom. A gente respeitar nossos sinais de fome, saciedade, entender quais são os alimentos desafiadores e as proteínas têm um papel fundamental. São as coisas que a gente já sabe. E o último pilar fundamental é a parte da regulação emocional. Hoje em dia, as pessoas mais usam para fazer a regulação emocional não é sair para caminhar ou chorar. As pessoas comem. Às vezes a pessoa sente algo que não quer sentir, aí come para aliviar. Entender quais são as válvulas de escape que cada pessoa usa e como a gente consegue ressignificar essa válvula de escape é fundamental também em um processo de saúde e emagrecimento. A BBC News pergunta: uma prática que popularizou foi o jejum intermitente. Funciona? Desirê Coelho responde, a doutora em nutrição. O jejum intermitente, assim como outras dietas, funciona para a parcela da população. Vai ter gente que vai falar: nossa, eu já fazia jejum intermitente e nem sabia que tinha esse nome. Porque a pessoa muitas vezes janta não muito tarde, não toma café porque não tem fome, aí ela vai comer na hora do almoço. E assim ela ficou 14, 16 horas em jejum. O que é interessante do jejum é que quando a gente pensa no aspecto evolutivo, faz muito sentido. Já a gente pensar nos nossos antepassados que viviam 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, eles não faziam 5 refeições por dia. Era normal ter uma oscilação. E hoje estamos numa sociedade em que é incomum ou encontrar paciente que faz 7 refeições por dia. Metabolicamente, o corpo da pessoa não para de processar comida, é um desgaste. Uma coisa que a ciência tem mostrado, que é interessante, mais do que ficar pensando em estratégia de jejum intermitente, pensar no jejum da noite, que as pessoas não estão fazendo direito. Tem que dar pelo menos uma janela de 11, 12 horas que você não se alimenta. Isso não se caracteriza como jejum intermitente, que seria uma janela de a partir de 14 horas, 16 horas. É só o jejum noturno. Se minha última refeição foi às 7 horas da noite, vou comer apenas às 7 horas da manhã. BBC News pergunta: as pessoas parecem cada vez estar falando mais em tomar proteínas, vitaminas, suplementos. Quanto isso é a ciência avançando e trazendo soluções interessantes e quanto tem a ver com essa busca de solução mágica, como você citou? Desirê Coelho responde. Por exemplo, meio a meio. Tem muito uma indústria sempre na frente da ciência, já querendo vender a necessidade de consumo. E a grande questão é que ilude muitas pessoas porque existe um fundo científico que faz sentido, mas não daquele jeito que está sendo propagado. Por exemplo, falando em ômega 3, a gente sabe que as pessoas têm uma alimentação mais rica em peixes e alimentos fontes de ômega 3, como castanhas, sementes. São pessoas que têm perfil cardiometabólico melhor, mas elas consomem mais na alimentação. A evidência sobre a suplementação de ômega 3, que é o nutriente isolado, ainda é fraca. Para algumas coisas, ela já existe. No Brasil,
a gente entende que é um nutriente que muitas vezes está deficiente mesmo na alimentação das pessoas. Aí fica a pergunta: o melhor jeito de suplementar ou tentar aumentar os alimentos fontes, né? Obviamente seria aumentar os alimentos fontes, porque quando a gente fala da matriz alimentar do alimento em si, ele não tem só ômega 3, ele tem vários outros compostos que provavelmente são benéficos também. E BC News pergunta: e a proteína? Bezerra responde: ela é muito importante, e quando a gente vai ver a população em geral, tem alguns fatores que são fundamentais. Quem quer consumir proteína é quem não precisa de proteína, que são os jovens, abaixo de 35, 40, que adoram tomar um shake de proteína, mas via de regra, do corpo deles já está ótimo para sintetizar com proteínas. Quem precisa de proteína são as pessoas com 40 anos ou mais, que precisariam suplementar proteína porque o corpo começa a ficar resistente ao ganho de massa muscular e começa a perder massa muscular. Então, elas precisam ser ativas e consumir proteínas. E também podemos discutir se o melhor modo é através de bebidas proteicas, cheias de aditivos como adoçantes, emulsificantes ou suplementos são uma saída, mas tem que encontrar o jeito certo de fazer isso. BBC News pergunta: também temos visto aumentar o uso de medicamentos contra a obesidade. Bezerra responde: meu referencial é sempre querer repelir essas coisas de primeiro, porque já houve vários medicamentos que foram ruins, só trouxeram resultados desastrosos, não cumprem o que prometem, com vários efeitos colaterais. Mas a verdade é que esses medicamentos novos, os análogos de GLP-1-1, que é o Ozempic, só para vocês entenderem, são muito interessantes, muito bons, mas está havendo uma banalização do uso, como pessoas que querem perder 3 quilinhos utilizando isso, e ele tem muitos efeitos colaterais. É uma ciência muito nova, mas a capacidade que eles têm de resultado é algo que não tem nada parecido. Mas esses medicamentos novos não vão ser bala de prata se as pessoas não mudam os contextos ou estilos de vida. Quanto a pessoa tira o medicamento, a remissão é muito grande. BC News pergunta: a sua experiência é grande tanto na área de esportes quanto de transtornos alimentares. Nem sempre conectamos essas coisas. Quão estão ligadas? Bezerra responde: totalmente conectadas. A área esportiva, dependendo inclusive das modalidades, tem os maiores índices de transtornos alimentares. A gente pensa sempre em esporte como saúde, mas quando a gente pensa em saúde hoje em dia, não é só isso. O esporte é visto muito como uma coisa de fundo estético, como vou conseguir tal barriga, tal braço. E outra coisa é que quando a gente pensa em alto rendimento, existem muitas outras questões relativas a corpo. Manter um determinado peso corporal, uma determinada forma corporal, tem que conseguir chegar nesse corpo, nesse peso, por aquela competição. O BC News pergunta: falando em esporte amador, tenho a impressão de que as mulheres, décadas atrás, faziam esporte amador com foco na estética. Não era difundida a ideia, por exemplo, de fazer uma natação para ajudar também na saúde mental, correr para tirar um tempo para você. Até hoje, a gente ainda busca atividade física como uma forma de emagrecer, ou entendemos que isso é muito mais que isso. Desirê responde: homem entende como o bem-estar. Homem sempre teve atividade física como embutida na história de crescimento dele. O menino está jogando futebol com os amigos, jogando basquete com os amigos, e a menina está brincando de boneca, de casinha. Quando a gente vai para a adolescência, os meninos estão novamente se matando lá na quadra de esportes e as meninas assistindo todas arrumadinhas. Isso vai reverberando em diferentes fases da vida, e uma grande briga que eu tenho é que eu falo para as mulheres: por que você só marca de tomar um café? Por que não marca uma amiga para caminhar, pedalar, jogar um vôlei? Caminha e depois vai tomar café. A BBC News pergunta sobre os distúrbios alimentares, como a pessoa pode identificar que chegou a um ponto preocupante, ou pode identificar o que ao próximo chegou a algum lugar. Desirê pergunta: o problema dos distúrbios e dos comportamentos transtornados é que muitos deles são valorizados pela nossa sociedade. Então, é difícil para a família perceber o quanto está indo de preocupação com a saúde passando por um aspecto mais doentio. É uma linha muito tênue. Muitas vezes, essa pessoa começa falando: eu vou cortar o açúcar e farinha branca, e a resposta é que
Que legal, está cuidando de nós, da saúde. Depois que acontece, muitas vezes, dependendo do tipo de restrição que ela faz, ela começa a perder peso. E as pessoas elogiam, acaba motivando e continua nesse processo. E a pessoa começa a querer cortar mais e mais e mais. O que acontece é que a família ou as pessoas próximas só vão perceber esse adoecimento quando a pessoa começa a ficar magra demais. Só que muitas vezes já está no aspecto totalmente doentio. Então você percebe que a pessoa só fala de comida, só pensa em atividade física, em gasto calórico, que grande parte da vida da pessoa é voltada para esse assunto, já que tem uma coisa muito errada, já tem uma coisa muito errada aí. A menos que seja uma nutricionista que trabalha com comida e o dia inteiro, e mesmo assim, é importante dizer que nutricionista é um fator de risco. Muitas pessoas com transtorno alimentar procuram a faculdade para tentar entender melhor a doença, o que é um perigo. E um monte de profissional que lida com o corpo e emagrecimento que tem um transtorno. E essa pessoa não faz um bom trabalho interno de autocuidado, de autorreflexão, ela está passando esse tipo de regra para todo mundo. As pessoas conseguem perceber que a pessoa só fala disso, só são pessoas que de repente param de comer. Sempre dão um motivo para não comer, então você não vê essa pessoa se relacionando com comida. Tem alguns perdendo peso de maneira contínua. Muitas vezes passam até a usar roupa larga para as pessoas não perceberem o quão magra ela está. Se você tiver proximidade com essa pessoa, é bom propor essa conversa. É muito valorizada a magreza intensa hoje em dia, mas magreza não é sinônimo de saúde. Uma perda de peso nem sempre é conseguida por meios saudáveis, e a pessoa é muito elogiada quando ela perde peso. Por isso que, na dúvida, é melhor não falar sobre o corpo do outro, porque você não sabe a história daquela pessoa. Olha o tamanho desse artigo gigantesco hoje, já foi?